Bom, hoje eu vou dar um aulão aqui, tá? Eu sei que para muitos de vocês esse assunto vocês já sabem, vocês já têm o seu conhecimento. Eu sei que muita gente vai passar esse vídeo direto, não vai nem querer assistir porque vai achar que eu tô falando algo que já é de conhecimento de todos os guitarristas. Mas o que é muito legal nessa aula é a abordagem que eu vou fazer. É uma abordagem diferente que talvez você não tenha ainda assistido, né? Eu assisto também muitas aulas de timbragem, eu vejo vídeos de guitarristas estrangeiros, das gringas, como eu vejo muitos vídeos de guitarristas brasileiros timbrando. E no fundo, todos eles falam o que eu vou falar, mas levando em conta que vocês já sabem isso. E eu tenho certeza que vocês já sabem. O problema é que vocês não abordam isso na hora que vocês vão timbrar os seus instrumentos. E é isso que eu vou ensinar para vocês, como funciona essa minha abordagem na hora de timbrar. Porque às vezes essa abordagem pode ajudar vocês a chegarem mais rápido no timbre que vocês querem, se você ainda não encontrou, ou se você é um guitarrista novo, você já te direcionar as tuas perspectivas para o caminho direto que leva ao timbre que você quer, que você gosta, tá? Então vou pedir para você sentar aí, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e vamos aí continuar falando. Eu não vou colocar nem introdução hoje, vai direto mesmo, porque o assunto é aulão, né? Então não vou ficar fazendo graça aqui para vocês, tá? Então nós vamos falar dos fundamentos do timbre. E para mim o timbre ele tem 5 pilares que são fundamentais, tá? Sempre quando eu tenho que abordar algum equipamento novo que chega na minha mão, ou quando eu vou tocar em algum lugar e tem algum equipamento desconhecido, a minha primeira visão de tudo vai para esses 5 pilares que são os básicos, tá? Eu vou apresentar para vocês os 5 pilares. Vamos ver aqui se toca de... Então, ó, os 5 pilares do timbre, tá? Primeiro que ele parece básico, mas não é. Quer dizer, quando eu começar a falar aqui para vocês a respeito deles, muitos de vocês já vão sair do vídeo e falar, isso aí já sei, não interessa saber, mas não é bem assim, tá? Ó, todo guitarrista pensa que sabe, mas aborda de uma maneira errada. E eu tenho certeza que todo guitarrista sabe, mas ele não leva em conta isso na abordagem do seu timbre, tá? E é isso que eu quero fazer aqui, com que vocês passem a abordar isso no seu timbre. Alguns guitarristas sabem isso e não dão importância nenhuma para essa questão, tá? É um assunto delicado de colocar numa mentoria. Quando alguém me manda alguma pedaleira e fala, pô, ajuda aí a regular um timbre solo, um timbre base, ou um timbre drive na minha pedaleira aí, ou no meu setup de pedais, que eu quero ter um som legal. E às vezes a abordagem fica complicada porque um desses pilares é mais complicado, tá? E se você não abordar todos esses 5 pilares de uma maneira bem objetiva e bem conclusiva, você pode jogar o teu timbre todo no lixo, tá? Então os pilares aqui que eu considero fundamentais para a gente ter um timbre bom na guitarra são esses. Primeiro é o guitarrista, depois a guitarra, depois o pré-amp e o power amp, depois o gabinete e falante e depois o tempo. Eu vou explicar um por um disso, tá? Nada disso aqui é novidade para vocês, né? Você sabe que o guitarrista precisa saber tocar guitarra, vocês sabem que ele precisa ter uma boa guitarra, vocês sabem que ele precisa ter um pré-amplificador e um power amp, porque senão a guitarra não tem som. Você sabe que esse pré-amp, power amp precisa ter um gabinete alto-falante, senão a sua guitarra também não tem som. E o tempo é o que vai dar a experiência final
para você atingir o que você quer. Vamos começar falando do guitarrista aqui. O guitarrista é o ponto mais delicado do timbre. Porque o guitarrista é o que movimenta os outros pilares que vêm depois dele, né? Então vamos pensar assim, a gente ouve muita frase, o timbre está nos dedos, né? Mas na verdade isso é parcialmente verdadeiro. O que é verdadeiro é que o timbre, na verdade, ele está na cabeça do guitarrista. Todo guitarrista, quando vai começar a tocar guitarra, que se interessou pela guitarra, ele ouviu outro guitarrista e, de alguma forma ou de alguma maneira, esse outro guitarrista impressionou e ele tende a almejar chegar no som que esse guitarrista aqui impressionou. Então, o timbre primeiro ele está aqui, na cabeça. Seja lá onde você ouviu o seu primeiro guitarrista, aquele guitarrista que te trouxe a vontade de tocar guitarra, seja na igreja, seja no show de rock, seja na televisão, seja no rádio, seja onde quer que tenha sido, o teu timbre nasceu aqui na sua cabeça. Depois que ele nasceu aqui na tua cabeça e você começa a estudar guitarra, ele tende a descer para os dedos. Tá? Ele tende a vir aqui. Ou seja, se você é um guitarrista que, por exemplo, começou a tocar guitarra porque você gostava do Slash, a tendência é que quando você esteja aprendendo guitarra, você preste atenção e tenha mais facilidade em fazer técnicas de guitarra que o Slash faz na guitarra dele. Vocês conseguem entender isso? Por quê? Porque o som do Slash já dominou o seu subconsciente. O que está faltando é ele cair no seu consciente e na sua coordenação motora. Então, quando você escuta técnicas que são parecidas a desse guitarrista, no caso Slash, os seus dedos, a sua percepção toda tende a ficar prestando atenção nesse tipo de ensinamento. E você vai se aproximando do que aquele guitarrista faz e do que aquela técnica que ele usa produz. Então essa é o nascimento do timbre na cabeça da gente, tá? Ele nasce aí. Depois que ele nasceu aí, tá? Que a gente já começou a estudar, que a gente já está desenvolvendo as técnicas, a gente vai para os outros pilares do timbre, tá? Que tem a ver daí com as suas escolhas, com o que você vai escolher, com o que você vai tocar, e o quanto isso se aproxima daquele timbre que a gente tem na cabeça, o quanto isso se afasta. E aí, o mundo de hoje, ele é cheio de confusões, porque como eles nos dão muita opção de compra de coisas, nem sempre tudo que a gente compra nos leva para o timbre que a gente tem na nossa cabeça. Às vezes, o que a gente compra nos afasta completamente do timbre. E isso pode criar uma confusão e pode até desfocar ou deslocar a nossa percepção de timbre para outra coisa diferente daquilo que a gente imaginava. Deixa eu tomar uma água aqui. Beba água sempre aí, moçada. Então, é muito importante. Nesse caso eu falo, o guitarrista aqui, ele se torna muito importante porque ele é o que movimenta tudo que vem depois, assim como é ele que escolhe tudo o que vem depois da guitarra, né? E no caso de uma mentoria, às vezes você vai fazer uma mentoria para alguém e esse alguém fala, bom, eu quero um timbre clean, um timbre base e um timbre solo, né? E ele te vem com o equipamento dele, você vai fazer a assessoria, a mentoria, e você vê que não tem nada errado com o equipamento dele. O equipamento dele é bom, seja uma pedaleira, ou seja um pedalboard com amplificador, com guitarra. Você fala, cara, é tudo bom, né? Vamos ver qual é a confusão aqui. Às vezes ali um detalhezinho a mais, um ganha menos, mas no geral você vê que ele tem equipamento e o timbre, de certa forma, deveria estar resolvido. E por que não está resolvido? Porque o guitarrista é o problema. Apesar dele ter equipamento bom, guitarra boa, ele não consegue tocar bem, né? Então ele ainda não conseguiu transformar o que seria
a técnica que atraiu ele para a guitarra, ele não conseguiu transformar ela numa coisa que funcione no equipamento. E às vezes é muito difícil na consultoria você falar, olha, o problema não é o teu equipamento, o problema é você. Tá? Então você como guitarrista agora vai fazer uma autoavaliação, se você ainda não está satisfeito 100% com o seu timbre, e ver o quanto que você é responsável, o seu jeito de tocar, o quanto que ele é responsável por seu timbre não estar 100% funcionando. Tá? Que às vezes é você a pecinha que está faltando para encaixar, não é um pedal, não é uma pedaleira nova, não é uma guitarra nova, é você. Tanto porque você não está executando direito ou porque você não está escolhendo direito as peças que vão te acompanhar no caminho do timbre. Ok? Vamos para o segundo ponto. Olha só, uma coisa importante é essa, ó, que não interessa o quanto de conhecimento você tem de teoria musical e de técnica de guitarra. Interessa que você execute bem o pouco que você sabe. Então, se você sabe só a escala pentatônica, mas você conhece ela bem de cor, você sabe aplicar ela na tonalidade de uma música, você encontra bem as notas alvos que você tem que atingir, você tem um bom bend, você tem um bom slide, você tem um bom trêmulo, já é o suficiente para você conseguir fazer a sua guitarra timbrar bem. Você não precisa mais do que isso. Contanto que o pouco que você saiba, você execute muito bem. Tá? E aqui é aquilo que eu estava falando, é aqui que causa um possível atrito ou um possível desgaste do guitarrista, porque o guitarrista fica à procura do timbre no equipamento, sendo que o timbre às vezes está em ele tocar bem, em ele saber o que ele toca, em ele executar bem o pouco que ele sabe. Então gastem primeiro tempo executando bem o que vocês sabem, depois vocês vão complementar com outras técnicas, tá? Falando das guitarras atuais, a gente tem uma tendência de comprar muita guitarra, né? Mas na verdade é assim, as guitarras atuais, elas, mesmo as guitarras de entradas, elas já têm vindo muito bem construídas. A gente já não tem mais o problema antigo que a gente comprava uma guitarra e ela era feita muitas vezes à mão, né? E ela vinha com problemas de entrostamento, não afinavam, a distância entre a ponte e o nut não era boa, a guitarra era mal construída, vamos dizer assim, ela era mal construída, né? Hoje a gente já não tem esse problema, como a construção da maioria das guitarras ela é totalmente robotizada, as guitarras tendem a ser muito iguais uma à outra, né? Pode ser que tenha um determinado lote lá, você deu o azar de pegar um lote de guitarra que veio completamente ferrado, mas não é comum. A última guitarra que eu testei aqui no estúdio foi a Strindberg a 230 Les Paul, né, que é a mais simplesinha, mais barata da Strindberg, mas é uma baita guitarra, afinação boa, tarraxa boa, os captadores bons, bem construída. Então, assim, guitarra não é muito mais o problema, né? Você tem opções baratas de guitarras boas. É lógico que conforme a gente vai aprendendo, a gente vai querer sempre uma guitarra melhor. A gente não se contenta só com uma guitarra que a gente comprou mais simples, e mesmo que a gente faça milhões de upgrades nela, uma hora a gente vai querer cair numa guitarra de melhor qualidade. Mas a princípio, qualquer guitarra pode soar bem, qualquer guitarra pode ter um timbre bom, né? E a guitarra, com questão de afinação, né, que daí é diretamente ligado não só à estabilidade dela, mas também à estabilidade das tarraxas, né, mas geralmente as madeiras com que a guitarra são construídas atualmente, elas são relativamente boas, né, são estáveis, é difícil você ter problemas ainda com guitarra de braços torcidos, essas coisas, né, então geralmente a gente consegue uma guitarra que afina bem, que seja bem estável, né, e um problema que pode influenciar no timbre, aí sim é a captação. Eu já cheguei a pegar guitarras mais de entrada, muito bem construídas, né, com boas tarraxas, com boas madeiras, mas com captação ruim, que é onde o fabricante acaba economizando, né, na guitarra. Então aí sim a gente pode pensar
no futuro, se for necessário, trocar a captação da guitarra, mas isso se a gente realmente não estiver atingindo o timbre que a gente quer e a gente está identificando que o problema que a gente tem é na guitarra. Tá? Mas uma dica que vai aqui para você comprar a sua primeira guitarra, ou se você está com muita dificuldade de timbre, é fazer de novo a autoavaliação. Quem é que é o guitarrista que é sua referência? Quem é o guitarrista que você gosta do som dele? Que guitarra ele usa? É igual à tua? Se a tua guitarra é igual à do guitarrista que você mais gosta, então você está no caminho certo. Se a tua guitarra ela é outro modelo diferente do guitarrista que você mais gosta, você está num caminho mais difícil. Não significa que você não consiga chegar num timbre parecido, mas o caminho é mais pesado, é mais difícil, tá? Uma Stratocaster e uma Les Paul tem sons muito diferentes. É muito difícil você pegar uma Les Paul e deixar ela com som de Stratocaster, né? Então fica essa diferença marcada para vocês saberem. Então faça a autoanálise. A guitarra que eu tenho hoje, que eu uso hoje como minha principal guitarra, é a guitarra que a minha referência usava, né? Porque às vezes o segredo do seu timbre está nessa primeira referência que você ouviu como guitarrista, ok? Outra coisa importante, e aqui começa a ter uma relevância maior no nosso timbre, é o nosso amplificador. Aqui eu vou falar especificamente da parte de pré e power amplificação, tá? Quando a gente fala que o timbre está no dedo, a gente esquece que o dedo, ele produz notas limpas, técnica boa, técnica afinada, mas ele não é capaz de produzir uma distorção e ele não é capaz de tornar uma nota mais aguda, ele não é capaz de tornar uma nota mais grave, né? O dedo simplesmente, ele toca, você consegue controlar a dinâmica como você está tocando, eu toco mais forte, eu toco mais fraco, mas você não consegue controlar o quanto você quer de distorção somente com o dedo. Você tem que trabalhar aí com volumes, com ganhos, com distorção, né? Você não consegue com o seu dedo dar uma aumentada nos graves, não. Aí você precisa trabalhar com uma equalização, né? E tudo isso tem a ver com o amplificador que você vai escolher para ligar a tua guitarra. E aí eu volto na tua referência. Qual é a tua referência de guitarrista? Que amplificador ele usa, né? E eu gosto de dividir os amplificadores em dois tipos, principalmente, né? Que são os equalizadores com voz britânica e os equalizadores com voz americana, né? Todo mundo está acostumado a ouvir que os equalizadores com vozes britânicas, eles têm os médios mais acentuados, os médios agudos mais acentuados, menos graves, né? E os amplificadores americanos, com voz americana, eles vão ter mais graves, mais agudos, eles são mais brilhantes, né? Então, a gente precisa também levar isso em conta na hora que a gente está fazendo o nosso timbre, tá? A gente tem que abordar isso no nosso timbre, tá? Qual é o tipo de amplificador que eu vou escolher para o timbre que eu tenho na cabeça? Ele é um timbre mais de voz britânica, ou seja, mais cheio de médios, ou um amplificador de mais voz americana, mais agudos e graves, mais brilhante, né? Então, aí tem tudo a ver, mas é outro pilar importante, tá? Para você facilitar a sua chegada no timbre, tá? Porque senão, entre a guitarra e o amplificador, você tem que estar enxertando de coisas para que você faça um amplificador ficar parecido com o outro, tá? No caso das pedaleiras, já não. Até tocando nesse ponto, ó, pedaleira, quando eu falo amplificador, não precisa ser necessariamente um amplificador físico, um amplificador virtual também, tá? O que é um amplificador virtual? Pode ser um impulse response, pode ser uma captação, pode ser um simulador daqueles que os engenheiros de pedaleiras construíam antigamente, que eles através de simulação tentavam fazer chegar perto, qualquer coisa. Mas independente disso, você tem que avaliar o timbre que você quer, onde você quer chegar e qual amplificador você vai escolher, seja na sua pedaleira ou seja no seu amplificador físico. Tá? Isso é muito importante,
né? E aí, de novo, vou reforçar sempre isso em todos os pilares. Volta ao seu guitarrista de origem, veja lá o que ele usa, que amplificador ele usa, e comece o seu timbre usando a mesma guitarra e o mesmo amplificador que o seu guitarrista de preferência usa. Porque às vezes o segredo do seu timbre está nessa combinação, ok? E aí vem a variante mais importante do timbre, que é o estágio final do timbre, que seriam os gabinetes, tá? Aqui nós temos o cabeçote, aqui nós temos o gabinete. O cabeçote, ele vai determinar o quanto você consegue equalizar, o quanto você consegue dar de distorção e de volume, tá? Mas como isso vai soar no final, tá aqui dentro. Depende muito do alto-falante que você vai usar. E o alto-falante está preso num gabinete. E depende muito, então, também de que madeira é feito esse gabinete, qual a litragem tem esse gabinete, ele é com a parte de trás aberta ou é com a parte de trás fechada, tá? Tudo isso vai fazer uma diferença final, é a diferença fundamental no seu timbre. Se você, com o mesmo guitarrista, com a mesma guitarra, com o mesmo cabeçote, trocando de alto-falantes, o som muda radicalmente, tá? Então, a escolha do alto-falante, ela é o determinante final se você vai chegar no timbre que você quer ou não. Isso é muito importante. E é uma coisa que a gente tem que escutar para ouvir, porque não dá para a gente comprar todos os alto-falantes que tem no mundo e tentar fazer testes, né? A gente, infelizmente, é limitado financeiramente e existem muitos modelos de alto-falantes e de todos os preços. Então a gente tem que saber mais ou menos a direção para onde a gente tem que ir e escolher o que a gente quer. No caso das pedaleiras e do Impulse Response já facilita, né? Porque o Impulse Response custa relativamente barato e a gente pode escolher qual o alto-falante a gente quer e usar, tá? Mas vocês saibam que é importante. Por isso que as empresas de pedaleira, hoje o grande investimento em cima do mundo da guitarra está na simulação, nos Impulse Response e na simulação de amplificadores, porque são as duas peças mais importantes que você vai ter para finalizar o teu timbre, para dar o final do teu timbre, tá? Só voltando, eu não sei se eu vou conseguir voltar, eu acho que não. Deixa eu ver um negócio aqui. Bom, vamos seguir aqui, depois eu falo o que eu ia falar. Não, o que eu queria dizer só é que é o seguinte, na parte de amplificador também, a gente pode usar um pedal. Existem hoje os pedais pré-amp, né? O pedal pré-amp também, ele influencia bastante no timbre da guitarra, né? Se você se você tiver um pedal pré-amp bom e você ligar no return do seu amplificador, se ele tiver, você vai estar jogando esse pré-amp direto no power amp do seu amplificador e você está tendo um amplificador novo ali, né? Então eu vou fazer uma aula exclusiva sobre isso depois, tá? Então é uma coisa assim, os pedais e pré-amp também funcionam como pré-amp, tá? Ligados num power amp, eles vão funcionar como um amplificador separado, tá? Eu tinha escrito isso no slide anterior, se você quiser voltar, você volta lá, depois eu vou tentar mostrar aqui para você, tá? E essa aqui é a parte que é mais desprezada pelos guitarristas no quesito procura do timbre, busca do timbre, que é o tempo que você estuda, que você fica estudando técnica no seu instrumento e o tempo que você se dedica a um mesmo equipamento, tá? Quando você compra um equipamento e você começa a testá-lo, sinto muito, mas com 2 semanas, 3 semanas que você está com o equipamento em casa virando o botão, você não consegue tirar o melhor desse equipamento. Você só vai conseguir tirar o melhor desse equipamento com o tempo de uso. Com o tempo de uso da sua guitarra, melhor, quando você junta guitarra, pré-amplificador, power amplificador, gabinete, e você trabalha isso
durante um tempo, quanto mais você trabalha, mais íntimo, mais intimidade você tem com esse conjunto. E quanto mais intimidade você tem com esse conjunto, mais você aprende o que você pode tirar dele. Então você só vai atingir estágios de tirar o máximo de um equipamento quando você fica com ele muito tempo, você toca com ele em vários tipos de palco, quando você timbra eles em vários ambientes diferentes. Então aí você vai conseguindo aprender do equipamento o que ele pode te dar de máximo de timbre, né? E aí a gente aqui despreza muito, porque os equipamentos hoje estão ficando muito descartáveis. Eu chego a comprar pedaleiras, às vezes, que já foram lançadas há 3, 4 anos, e elas chegam na minha mão como se fossem pedaleiras novas. Parece que nem nunca foram usadas. Ou seja, a primeira pessoa que comprou usou pouco, se ele teve um segundo usuário também usou pouco, se teve um terceiro usuário também usou pouco. Não extraiu tudo o que podia daquele equipamento. E às vezes você fica com a mentalidade que aquele equipamento é ruim. E na verdade ele não é ruim, você que não conseguiu extrair dele tudo o que ele pode, porque você não deu tempo para aquele equipamento. Você não experimentou ele em diversas situações para criar um timbre sonoro legal. Tá? Então é muito importante isso. Levar em conta, assim, nas suas próximas compras. Qual guitarra que você comprou que você não gostou de jeito nenhum, ficou pouco tempo na sua mão e você vendeu logo? Qual guitarra que você comprou que você começou a tocar e não conseguia parar de tocar? Tá? Qual pedal ou amplificador que você comprou que você não conseguia parar de tocar ele, que você achava muito bom ficar com ele na mão? Tá? Então, justamente se trata disso. Quando você pega um equipamento na tua mão e você começa a tocar e você não consegue parar de tocar, você se sente bem com aquele equipamento, você é o equipamento que mais está te levando próximo do timbre que você quer. Ok? Isso é fatal. Tá? Isso é fatal. Quando você descobre um efeito, ou descobre um amplificador, ou uma guitarra que ela te dá, que você pega, que você fica tocando com ela por muito tempo e você percebe que você não quer parar, você está se aproximando do teu equipamento ideal, tá? Do teu conjunto de equipamento ideal. Tá bom? Eu sei que essa aula é um pouco chata, mas eu acho o básico necessário, tá? A gente ouve todo mundo falando isso, às vezes é difícil numa mentoria você chegar para um guitarrista e falar, cara, seu equipamento não tem problema, seu equipamento é você, mas é interessante, tá? Se você chegou até aqui nessa aula, eu quero te apresentar as minhas duas plataformas. Aqui você tem a minha área de membros, tá? Onde tem um curso lá, onde eu estou falando de timbragem. Esse curso não está finalizado, ele está em andamento, né? Então aqui é na área de membros do meu canal de YouTube. Quando você entra lá, você vai ter acesso a uma playlist que vai ter todas as aulas que eu já já falei de timbre, tá? Inclusive essa aula aqui vai entrar lá, tá? Ela vai ficar aberta no YouTube por um tempo, depois eu vou trancar e vira só lá para a área de membros, tá? Então, vale a pena. E na área de membros também tem alguns vídeos exclusivos que eu faço para a área de membros do YouTube, tá? Mas eu tenho também a minha comunidade, a área 51, que está na QFI, tá? E aqui é mais completo no QFI, porque aqui na QFI tem tudo o que eu já produzi de vídeos, todos os pedais que eu peguei, testei, todas as pedaleiras que eu fiz review, todos os amplificadores, todas as guitarras. Tem também esse curso de timbre, que está aqui, que chama Imersão na Teoria do Timbre, tá? Tem o design de timbres, onde eu copio timbres de outros guitarristas, tem a aula de produção musical, como lançar sua música, e tem outras aulas que eu vou lançando. Tá? Nenhum dos cursos também está completo, estão em andamento. Eu estou dando mais atenção a esse aqui por enquanto, eu quero acabar esse aqui, tá? Mas você vai ver que embaixo tem uma biblioteca. Debaixo dessa biblioteca aqui tem todos os vídeos que eu já produzi organizados em playlist, tá bom? Se você se interessar, tá aqui na descrição desse vídeo, tem os links para você entrar na área de membros. Você aperta o botão aí, tornar-se membro, você já entra, né? E no QIFI vai estar aqui embaixo a área de checkout para você fazer a inscrição
na área 51. Ok? Obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.